Olá, tudo bom? Bem, na nossa aula de hoje eu vou estar fazendo alguns exercícios em relação à nossa aula passada, que foi sobre propriedades coligativas. Então, eu estou aí no capítulo 2 do Feltre, tá? E vou começar aí pela questão 1. A questão 1, a gente tem um gráfico na qual a gente tem a pressão de vapor em milímetros de mercúrio pela temperatura. E aí nós temos 5 substâncias, e dentre essas 5 substâncias, a gente precisa saber qual dessas, né, é a mais volátil. Bem, volatilidade, né, a gente viu que é uma propriedade que está relacionado ao fato da substância sair do estado líquido e ir para o estado de vapor sem ter alcançado sua temperatura de ebulição, né? Então, para a gente poder, né, fazer uma comparação entre as substâncias, é importante que a gente use como parâmetro uma mesma temperatura e aí a gente analisar que em uma mesma temperatura, a substância que tiver a maior pressão de vapor vai ser justamente aquela que teve uma maior facilidade de formar vapor. Consequentemente, ela é a mais volátil. A volatilidade é um fenômeno que vai estar relacionado justamente com essa facilidade, né, de sair do estado líquido para o estado gasoso. Isso se relaciona com as forças intermoleculares. Quanto mais fraca a força intermolecular for, mais volátil a substância é. Então, por exemplo, se a gente usar como parâmetro a temperatura de 20 graus Celsius, nessa mesma temperatura, a substância 1, né, nesse gráfico aqui de rosa, é a que tem a maior pressão de vapor. Então, se numa mesma temperatura a substância 1 é a que tem a maior pressão de vapor, ela é a mais volátil. A gente precisa usar, né, o parâmetro de uma mesma temperatura, porque se a gente mudar a temperatura, muda a pressão de vapor, né? Então, eu preciso ter a temperatura fixada e fazer a análise para a gente poder chegar à conclusão da volatilidade, tá? Agora, na questão 3 aí, ó. A questão 3 fala assim: tendo em vista o momento em que um líquido se encontra em equilíbrio com o seu vapor, leia atentamente as afirmativas abaixo. Então, aí a gente vai pensar que foi uma substância que estava no estado líquido e foi gerando vapor. Chega um momento que a gente chega na pressão máxima de vapor, então é o momento que o sistema entra em equilíbrio. Então, o sistema fica ali, não forma mais vapor e o líquido, né, as moléculas não saem mais do estado líquido e vão para o estado de vapor. Então, o sistema entra nesse equilíbrio. Então, com base nisso, né, tendo como referência essa situação, tá falando que é das alternativas acima é para identificar as incorretas. Incorretas. Então, vamos lá. A primeira fala assim: a evaporação e a condensação ocorrem com a mesma velocidade. Bem, isso é verdadeiro, né? Porque a condensação é o oposto da evaporação. Então, na mesma velocidade, né, que se está em equilíbrio o sistema, na mesma velocidade que o sistema sai do estado líquido e vai para o estado gasoso, na mesma velocidade volta, né, do estado gasoso para o estado líquido, então fica nesse equilíbrio. A gente vai falar um pouquinho melhor, né, sobre essa questão do equilíbrio na Físico-Química 2, porque justamente na Físico-Química 2 a gente estuda o equilíbrio químico, então a gente vê que é justamente essa condição de que se a gente entrou em equilíbrio, a gente tem uma igualdade das velocidades, tá? A segunda alternativa fala que não há transferência de moléculas entre o líquido e o vapor. Obviamente há transferência, né? Justamente porque naquele sistema nós temos moléculas indo para o estado líquido, moléculas indo para o estado de vapor, voltando para o estado líquido, indo para o vapor e voltando para o estado líquido, sendo que isso está em um sistema em equilíbrio. Então, há sim uma transferência de moléculas, mas numa mesma velocidade de ocorrência, justamente porque o sistema está em equilíbrio, tá? A terceira fala que a pressão de vapor do sistema se mantém constante. Então, quando o sistema se encontra em equilíbrio,
a pressão de vapor do sistema se mantém constante. Isso é verdade, né? Porque quando o sistema alcança essa pressão máxima de vapor, essa pressão máxima de vapor vai se manter constante ali no nosso sistema, tá? A quarta fala que a concentração do vapor depende do tempo. Não, né? Que nada a ver, não vai depender do tempo. A concentração do vapor depende de outros fatores. Vai depender, por exemplo, do quão volátil a substância é, né? Que isso vai determinar a facilidade que ela vai ter de formar vapor. A concentração do vapor também pode depender da temperatura, né, do sistema. Se aumentar a temperatura, aumenta a concentração do vapor. Agora, do tempo, não, porque pode passar horas e horas, mas se a temperatura ficar constante, por exemplo, não vai ter mudança na concentração de vapor, por exemplo, né? O aumento que vai ter da concentração de vapor devido à volatilidade vai ser proporcional. E como no nosso exemplo, no nosso caso, o sistema já está em equilíbrio, já alcançou uma pressão máxima de vapor. Então, não tem como essa concentração depender do tempo. Então, as incorretas aí seria a segunda e a quarta. Então, a questão 3 daria para a gente a letra B. Indo para a questão 4, a questão 4 fala lá para a gente que em um cilindro de aço, a capacidade máxima de 4 litros, previamente evacuado, munido de um êmbolo móvel, coloca-se 1 litro de água pura. Então, a gente chama a capacidade de 4 litros, a gente colocou 1 litro. Uma vez atingido o equilíbrio a uma dada temperatura, a pressão de vapor da água é registrada no manômetro instalado no cilindro. Relativamente às proposições, a gente tem que ver essas proposições e identificar quais são as verdadeiras. Então, vamos lá. A primeira fala que a pressão de vapor da água pura não depende da quantidade de vapor entre a superfície líquida e as paredes do êmbolo móvel. Isso aí é verdade, né? Porque a pressão de vapor não vai depender da quantidade de vapor que está entre a superfície e as paredes do êmbolo. A pressão de vapor está diretamente relacionada à volatilidade, à temperatura, né? Não, isso aqui não faz... Então, isso aqui se torna verdadeiro, né? Porque realmente não depende. Então, aqui é verdade. A segunda fala lá pra gente que a pressão de vapor da água pura não depende da quantidade de líquido presente no cilindro. Isso também é verdade. Não vai depender da quantidade de líquido presente no cilindro. A próxima. O aumento da temperatura acarreta um aumento de pressão de vapor da água pura. Total sentido. Quanto maior a temperatura, mais vapores são formados, então aumenta a pressão de vapor, né? A quarta. Ao substituirmos a água por igual quantidade de éter puro no cilindro, mantendo a mesma temperatura, a pressão de vapor do éter puro registrado no manômetro resulta a mesma da água pura. Isso aqui é completamente falso, né? A gente mudou a substância. Se a gente mudou a substância, existem forças intermoleculares diferentes entre o éter e a água pura. A água ali, né, existe ligações de hidrogênio, enquanto que o éter a gente tem um dipolo-dipolo. Então, como a força intermolecular entre as moléculas de água é mais forte, consequentemente, se manter, né, a mesma temperatura, vai ser mais difícil as moléculas de água saírem do estado líquido e irem para o estado de vapor em comparação ao éter. Então, não tem como ter a mesma pressão de vapor, vai ser diferente. E o éter vai ter uma pressão de vapor maior do que a água pura, porque a força intermolecular entre as moléculas do éter é mais fraca em comparação à água, tá? Então, aí a alternativa correta seria a letra E, né?
Apenas 1, 2 e 3 são as afirmativas corretas. Agora eu vou lá na questão 5. Questão 5. Questão 5 fala lá pra gente. Verifica-se experimentalmente que a pressão de vapor de um líquido aumenta com a elevação de temperatura e que, na temperatura de ebulição, seu valor é máximo. A 100 graus Celsius, a pressão máxima de vapor da água pura é de 1 atmosfera. E nessa temperatura, a água pura entra em ebulição, conforme a ilustração a seguir. Já sabemos disso, né? Que a 1 atm, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, que é justamente a pressão que a gente está submetido, e a temperatura que a água entra em ebulição. Esse gráfico, a pressão está em milímetros de mercúrio, então lembrando que a cada 1 atm, a gente tem 760 milímetros de mercúrio. Então, a gente vê aí, né, que na pressão de 760 milímetros de mercúrio, a água tem uma temperatura de ebulição de 100 graus Celsius. Aí fala lá, em uma cidade cuja altitude é superior à do nível do mar, qual a temperatura de ebulição da água pura? Essa questão, né, deixa eu ver de onde que é. Da UFSC, Federal aí de Santa Catarina. É uma questão que a gente fez exatamente essa discussão na aula. Qual foi a conclusão, né, que a gente chegou? Bem, se a gente tiver em uma cidade que a altitude é superior à do nível do mar, a nível do mar a pressão é de 1 atm. Em uma altitude maior que a nível do mar, a pressão vai ser menor. Lembrando que a temperatura de ebulição, o ponto de ebulição, ele é alcançado, né? Essa temperatura ela é dada no momento que a pressão atmosférica se iguala à pressão de vapor. Então, em lugares que têm maior altitude, possuem menores pressões atmosféricas. Então, a pressão de vapor, para poder se chegar à temperatura de ebulição, acaba sendo menor. Então, se a pressão de vapor ela é menor, para poder se igualar à pressão atmosférica em lugares que têm altitudes maiores, consequentemente, a temperatura para isso acontecer é menor, em comparação ao local que tem a pressão maior. Então, em uma cidade em que a altitude vai ser superior à do nível do mar, a gente pode concluir que a pressão atmosférica é menor, e aí, consequentemente, a temperatura de ebulição também vai ser menor, que no caso em discussão é a água, então a temperatura vai ser menor que 100 graus Celsius, tá? Por isso aí a letra correta é a letra A, que diz aí pra gente que a temperatura de ebulição vai ser menor que 100 graus Celsius, justamente porque a pressão atmosférica é menor. Então, a pressão de vapor precisa alcançar um valor menor, né, para a ebulição acontecer. Então, isso vai depender de uma temperatura menor. Questãozinha interessante. Agora a questão 6 aí. Deixa eu ver. Isso, questão 6. Questão 6 fala lá que a pressão atmosférica varia com a altitude. É o que a gente terminou de ver. Como a pressão atmosférica corresponde ao peso da coluna de ar sobre a área correspondente, ao subirmos do nível do mar para um local montanhoso, o peso da coluna de ar e a pressão atmosférica diminui. Foi o que a gente terminou de concluir. Então, a gente tem aí o gráfico. A gente percebe que, à medida que a altitude aumenta, a gente pode afirmar que a pressão diminui. Aí fala lá, comparando-se o ponto de ebulição da água em São Paulo e na Cidade do México, onde ele é maior? Então, eu posso pensar, na Cidade do México, tá aqui na Cidade do México, é onde a gente tem a maior altitude, representar com H, maior, né, altitude que a gente tem. Se a gente tem a maior altitude,
a gente tem a menor pressão atmosférica. Logo, para isso entrar em ebulição, a gente vai precisar de uma menor pressão de vapor. Se a gente precisa de uma menor pressão de vapor, a gente vai ter um menor ponto de ebulição. Então, quanto maior a altitude, menor o ponto de ebulição. Então, comparando, né, em São Paulo e a do México, onde que é maior? Justamente vai ser em São Paulo, porque já vai ser o raciocínio contrário. Em São Paulo a gente tem a menor altitude, se a gente tem uma menor altitude, a gente vai ter um maior ponto de ebulição. Então, aqui seria na cidade de São Paulo. E a justificativa é o que eu terminei de dar, tá? Agora, questão 7. Questão 7 fala lá pra gente que duas panelas de pressão iguais, uma aberta e outra fechada, foram comparadas quanto às condições de cozimento de uma mesma quantidade de certo alimento. Isso aqui é bem legal e curioso. Ambas estavam a nível do mar e à mesma temperatura. Então, perceba, eu tenho duas panelas, ambas a nível do mar, estão à mesma temperatura, sendo que uma panela está aberta e a outra está fechada. Foram submetidas a uma mesma fonte de aquecimento e continham a mesma quantidade de água, tá? Então, é como se a gente estivesse lá na cozinha da nossa casa, pegasse duas panelas, colocasse cada uma de uma boca de fogão, e essas bocas de fogão têm a mesma potência ali da chama, né? E a gente botou a mesma quantidade de água. Observou-se então que a água na panela aberta entrou em ebulição em menos tempo que na panela fechada. Segundo, o cozimento do alimento foi mais rápido na panela fechada do que na aberta. Considerando-se essas observações, identifique a alternativa incorreta. Então vamos lá. A gente pode pensar assim. A gente tem uma panela aberta e uma panela fechada. A panela fechada, a ideia é como a gente pensou na panela de pressão, por exemplo, que o sistema também é fechado. À medida que, quando a gente fecha o sistema, a pressão atmosférica se torna a pressão de dentro da panela, né? Aquele ar que ficou dentro da panela vai exercer uma pressão. À medida que a gente tem ali uma temperatura, né? A gente vai ter uma pressão no interior daquela panela maior do que a pressão atmosférica, justamente porque o sistema está fechado. Então, se dentro da panela essa pressão atmosférica ela é maior, a pressão de vapor ela precisa se igualar a essa pressão atmosférica que é maior para entrar em ebulição. Então, como a pressão de vapor vai ter que se igualar, isso na panela fechada, a uma pressão atmosférica que é maior, vai levar mais tempo para isso acontecer, tá? Então, vai levar mais tempo para que a gente entre em ebulição, só que quando entrar em ebulição, consequentemente, vai entrar em uma temperatura mais elevada, porque a temperatura ela foi subindo para a pressão de vapor se igualar à atmosférica. Então, como a gente tem agora uma temperatura de ebulição mais elevada, consequentemente, o cozimento dos alimentos é mais rápido no sistema fechado do que aberto, tá? Então, nesse sentido, como é para marcar incorreta, a letra A fala que a panela fechada requer mais tempo para atingir a pressão atmosférica em seu interior. Meio estranho. Vamos ler as outras. A pressão de vapor da água em ebulição na panela fechada é maior que a pressão atmosférica. De novo, a pressão de vapor da água em ebulição na panela fechada é maior que a pressão atmosférica. Ah, beleza.
Aqui está falando que a pressão de vapor da água em ebulição na panela fechada é maior que a pressão atmosférica. Sim, porque como a água ali já está em ebulição, a pressão de vapor já superou a pressão atmosférica. Quando a água entra em ebulição, né, exatamente no momento que ela entrou em ebulição, é o momento que se igualou. Aí o que acontece? A temperatura ela permanece constante até todo o líquido virar vapor. Até todo o líquido virar vapor, à medida que o tempo passa, mais vapor eu formo. Então, essa pressão de vapor, ela vai aumentando, tá? Então, isso aí, sim, vai acontecer. A letra C. A temperatura de ebulição da água na panela é maior que 100 graus Celsius. A temperatura de ebulição da água na panela é maior que 100 graus Celsius. Deixa eu ver aqui, porque aqui não destacou se é a panela que está aberta ou fechada, né? A letra D fala que o cozimento na panela fechada se passa em temperatura mais elevada que na panela aberta. 100% correto. A temperatura, deixa eu ler essa C de novo para a gente concluir. A temperatura de ebulição da água na panela é maior que 100 graus Celsius. Bem, a temperatura de ebulição da água na panela fechada é sim maior que 100 graus Celsius, porque justamente a pressão atmosférica, né, de dentro da panela é maior. Então, a pressão de vapor, né, precisa ser maior, então vai ter uma temperatura maior que isso. Então, sim, isso aí seria certo, mas eu acho que está um pouquinho incompleto, faltou aí na panela fechada. Agora, a letra A fala que a panela fechada requer mais tempo para atingir a pressão atmosférica em seu interior. Bem, a panela fechada requer mais tempo para atingir a pressão atmosférica em seu interior. Eu acho que essa letra A, né? A panela fechada requer mais tempo para atingir a pressão atmosférica em seu interior. Mas para o que atingir a pressão atmosférica? Isso aí também ficou, tô achando a letra C, eu acho que ela ficou incompleta, tinha que estar a panela fechada. Pelo gabarito a resposta é a, tá? Acredito que a C aqui deveria estar escrito na panela fechada. Aí isso tornaria a resposta correta, né? A alternativa correta, como a gente quer incorreta. E aí para 7 a ser a incorreta, justamente a gente vai pensar que a panela fechada requer mais tempo para atingir a pressão atmosférica em seu interior. A pressão atmosférica ela já é existente, né? Ela já vai existir. Então, a incoerência, né, nessa alternativa é porque justamente não se tem um parâmetro, porque a panela fechada requer mais tempo para atingir a pressão atmosférica, mas o que vai atingir a pressão atmosférica? Então, acho que isso que deixou aí essa alternativa incorreta, tá? Agora eu vou lá na questão 11. Questão 11. A questão fala lá pra gente que relativamente ao diagrama de fases da água pura, no ponto identifique a alternativa incorreta. De novo, é incorreta. Então, vamos lá. Lembrando que quando a gente tem aí um diagrama de fase, nós temos, né, os estados físicos das nossas substâncias em cada região. Então, a gente tem aqui as substâncias em estado sólido, aqui líquido e aqui gasoso, né? Aí fala lá que no ponto A tem-se o equilíbrio entre a água sólida e a água líquida. Isso é verdade, porque justamente na linha, né, da curva
é onde a gente vai ter o equilíbrio entre as duas fases. Então, como aqui está sólido e aqui está líquido, justamente, né, em qualquer ponto sobre essa linha, a gente vai ter um equilíbrio entre a água sólida e líquida. Então, isso é verdadeiro. Agora, no ponto B, já está falando que tem um equilíbrio entre a água líquida e em vapor, o que é verdade também, tá? Como aqui está líquido e aqui está gasoso. O C fala que no ponto C, aqui, tem-se somente água na fase vapor, verdade. Qualquer ponto nessa região, a gente só vai ter água no estado gasoso, aí no estado de vapor. No ponto T, que é aqui, ó, que é o que a gente pode chamar de ponto triplo, é justamente onde coexistem, né, as três fases, verdade. Nesse ponto triplo, é justamente onde a gente tem as substâncias no estado. Tem ali parte sólida, parte líquida e parte gasosa. Agora está falando que o ponto D coexistem as fases vapor e líquido. Aí não, né? No ponto D vai coexistir o sólido e o gasoso. Então, a incorreta é a letra I. Agora, olhando um pouquinho, a questão 15. Questão 15. Questão 15 fala lá: uma certa quantidade de água é colocada em um congelador, cuja temperatura é de menos 20 graus Celsius. Após estar formado e em equilíbrio térmico com o congelador, o gelo é transferido para outro congelador, cuja temperatura é de menos 5 graus Celsius. Então, a gente estava em um congelador a menos 20 graus Celsius. Aí, depois que virou gelo, colocou em outro congelador que está a menos 5. Considerando-se essa situação, identifique a alternativa correta em relação ao gelo do momento em que é transferido para o segundo congelador até atingir o equilíbrio térmico no novo ambiente. Então, a gente quer saber a alternativa correta, né? Então, no momento que a gente tirou o gelo de um congelador a menos 20 e colocou a menos 5, o que aconteceu com esse gelo, né? Tá falando que ele vai fundir. Então, isso significa que, nesse momento, o gelo vai sair do estado. Fundir, né? Tá tendo fusão. Vai sair do estado sólido e vai para o estado líquido. Isso não é verdade, porque qualquer temperatura abaixo de 0 graus Celsius, a água vai estar no estado sólido, né? Então, estando a menos 5 a menos 20, vai estar no estado sólido. Transfere calor para o congelador. Então, está dizendo que no momento que houve a transferência, o gelo vai transferir calor para o congelador. A gente tem que pensar, ó, esse gelo que estava a menos 20, ele foi para uma temperatura maior, que agora é menos 5. Então, se ele foi para uma temperatura maior, isso significa agora que o ambiente está em uma temperatura maior que o gelo, né? Então, até o gelo atingir o equilíbrio térmico novamente, como o ambiente está em uma temperatura maior, sempre o calor é transferido de onde tem a maior temperatura para onde tem a menor temperatura. Então, o gelo vai ser transferido, o calor vai ser transferido do congelador para o gelo, visto que o congelador tem uma temperatura maior, né, a menos 5 graus Celsius. Então, tá falando, né, então, que transfere calor para o congelador, não é exatamente ao contrário. A letra C fala que esse gelo se aquece. Se aquecer significa que ele está ganhando calor. Realmente é o que acontece. Esse gelo que está numa temperatura menor ganha calor do congelador, então ele se aquece, né? E aí, consequentemente, isso vai acontecendo até ele atingir o equilíbrio térmico. Tá? A letra correta, né, é a letra C. A letra D fala que permanece na mesma temperatura inicial. Isso não tem como, porque os nossos sistemas tendem a um equilíbrio químico. Tendem a um equilíbrio térmico. Então, a gente quer que se iguale, né, a temperatura do gelo com o ambiente. Então, não tem como permanecer com a temperatura
inicial. Beleza. Vou agora lá na questão 37. Só beber um gole d'água. Questão 37. Tá lá. Questão 37 fala que uma das formas de conseguir cicatrizar feridas, segundo a crença popular, é a colocação de açúcar ou pó de café sobre elas. O que estuda a propriedade coligativa que melhor explica a retirada de líquido pelo procedimento descrito, favorecendo a cicatrização. Então aí, né, a gente coloca açúcar ou pó de café, a gente vai propiciar um meio hipertônico, ou seja, um meio mais concentrado. Então, consequentemente, o líquido, né, ele vai se transferir do meio hipotônico para o meio hipertônico. Isso é justamente o princípio que a gente viu na osmometria, justamente porque acontece lá o fenômeno da osmose, que é essa transferência de água do meio hipotônico para o meio hipertônico até atingir aí um equilíbrio, tá? Agora eu vou fazer aí a questão 41, que a questão 41 fala o seguinte pra gente. Adotando para a constante universal dos gases ideais o valor de 0,082, qual a pressão osmótica de uma solução que contém 6 gramas de ureia em 2 litros de água a temperatura de 20 graus Celsius? Então, vamos lá, né? Essa questãozinha de pressão osmótica, vou fazer aqui pra gente. Questão 41. Quando pede pra gente calcular a pressão osmótica, a pressão osmótica que a gente pode representar por π, a gente pega a molaridade vezes a constante real dos gases, a constante dos gases, a temperatura vezes a temperatura em Kelvin, vezes o fator, né, de Van Hoff que a gente viu. Então, vamos lá. A molaridade é a concentração em mol por litro. A questão falou que a gente tem 6 gramas de ureia e que a massa molar da ureia é de 60 U e está em 2 litros de água. Então, eu posso falar ó, que eu tenho 6 gramas da ureia em 2 litros de água, né? Então, 6 gramas da ureia está em 2 litros de água. Eu quero transformar isso para mol por litro. Então, a gente tem lá. A gente viu que para a gente achar o número de mols, basta que a gente pegue a massa e divida pela massa molar, que a questão deu, que é de 60. Então, a gente vai fazer 60. Isso vai dar para a gente 0,1. Então, a gente tem aí 0,1 como número de mols. Então, os 6 gramas de ureia, nós temos 0,1 mols. E isso está em um volume de 2 litros. Como a gente quer saber a molaridade, a gente tem que saber por litro, né? Então, a gente vai ter aí 0,05 mols por litro como a molaridade. Então, a molaridade de 0,05 mols por litro, a constante dos gases de 0,082, a temperatura a gente usa em Kelvin, a questão falou que é a temperatura de 20 graus Celsius, então eu tenho que fazer 273 mais 20, que vai dar 293, e o fator de Van Hoff. O fator de Van Hoff vem com base da dissociação, né, do composto. Como aí falou pra gente, né, que a ureia não deu a fórmula,
da ureia. A gente não vai considerar, tá? Justamente porque a gente não tem a fórmula da ureia. E a gente não é obrigado a saber, tá? Então, a gente desconsidera o fator de Von Hoff. Se desse a fórmula, aí a gente teria que considerar. Então, a pressão osmótica, a gente vai fazer 0,05 vezes 0,082 vezes 293. Fazendo aí, a gente encontra 1,2 atm. Então, isso dá pra gente a letra C. Bem, é isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Fiz alguns exercícios aplicando aí propriedade coligativa, né? Vocês podem fazer outros exercícios, né? E no Feltri tem vários. Sugiro que vocês aproveitem para realmente, eu gravei uma aula um pouquinho mais curta, para que vocês possam realmente sentar, fazer os exercícios. Nós vimos lá, né, tudo de soluções, as concentrações, vimos diluição, mistura. É importante que vocês sentem e façam exercícios disso, né? Eu já fiz inúmeros exercícios com vocês dessa parte, tá? E agora essa parte de propriedades coligativas, né, que coloquei aí como que pode aparecer as questões. Então, tentem refazer essas questões. Qualquer dúvida que tiverem, é só me perguntar, tá bom? Um abraço aí.